tiveram perfis em redes sociais bloqueados a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Uma das vítimas dessa decisão é o deputado federal Júnior Amaral, do Partido Liberal de Minas Gerais, com quem vamos conversar agora. Mas antes, eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Quero dar boas-vindas ao deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel, Karina, Rodrigo, à disposição de vocês aí. Perfeito. Deputado, para começar, como o senhor recebeu essa notícia do bloqueio de suas redes sociais por parte de Alexandre de Moraes? Qual foi a justificativa do ministro ou então do documento que provavelmente o senhor teve acesso? Lhe surpreendeu ou o senhor já desconfiava que isso pudesse acontecer em algum momento? Daniel, eu desconfiava que esses avanços ocorreriam com maior intensidade depois de uma suposta posse do ladrão, né? A partir do momento do Estado estar entregue às mãos dessa turma, é que eu imaginei que eles fossem continuar avançando nessa mesma direção, né? De justotalitarismo, que é o que nós estamos vivendo hoje. Mas, como a própria deputada Bia Kicis disse há pouco, a gente que está no meio, sabe o que tem acontecido, respirando diariamente, né, no Congresso Nacional esse ar de arbitrariedade, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde pode acontecer com a gente. A minha surpresa foi mesmo ter acontecido agora. Bom, deputado, e como que o senhor pretende agir a partir de agora? Pretende recorrer de alguma forma? E já aproveitando, como é que o senhor avalia, então, a postura tanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diante deste cenário? Karina, essa é uma pergunta que a gente recebe muito dos nossos eleitores, né? E agora, vai fazer o quê? Eu já estou com uma certa experiência com isso, porque eu fui alvo no inquérito dos atos antidemocráticos lá em 2020, quando muito menos se falava, né, dessas arbitrariedades, e também no inquérito das fake news. E eu devolvo a pergunta da seguinte forma: quem está acima dessa turma que está tomando essa decisão mais arbitrária e mais ilegal possível na República, né? A gente não tem onde recorrer, a gente não tem nem acesso ao processo. O Daniel perguntou há pouco, né, como que eu fiquei sabendo, eu acabei não respondendo, né, objetivamente. Eu estou sabendo de maneira informal, não me foi feita nenhuma notificação oficial, não me foi dado acesso aos autos, assim como já tinha acontecido nos atos antidemocráticos e as fake news, né? Inquéritos também ilegais. São tantas arbitrariedades, são tantos erros, são tantas indiferenças com o processo vindo dessa turma, que a gente até, para poder apontar tudo, a gente teria que ficar aqui a noite inteira. Mas uma dessas ilegalidades, um desses ferimentos do processo, né, do Estado de Direito, que eles enchem o peito para falar, é exatamente essa questão da gente não ter acesso aos autos, da gente não ser notificado, da gente não saber de nada, tudo sendo trabalhado às escuras, sem sequer um advogado, sem poder constituir um advogado para poder ter acesso a esses autos, né? E eu estou falando não é só por mim, né? Todos os outros parlamentares e influenciadores também, não só parlamentares, passando pelo mesmo problema. Agora, deputado, diante desse cenário, desses episódios que envolvem empresários, apoiadores de políticos, pessoas ligadas a movimentos apartidários e, claro, vários políticos, parlamentares, como o senhor e a deputada Bia Kicis, nessa escalada que muitos vêm chamando de autoritarismo, outros de ativismo judicial, quais são as perspectivas para 2023? O senhor acha que esse processo possa crescer ainda mais? Quais seriam as consequências disso? Daniel, é como enxergar no horizonte o céu completamente nublado, preto, escuro. É a certeza que a chuva vem. Se agora, nesse cenário atual, que eles nem estão no poder, e aí eu falo eles, incluindo sim essa turma do STF, que agiu politicamente, mesmo antes desse processo eleitoral, de maneira parcial, tomando posição sim, foram inúmeras decisões favorecendo o outro lado. Então, eles venceram a eleição. Sim, estes ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes, que no caso me parece ser o responsável por essa decisão que derrubou as minhas redes e as redes da deputada Bia Kicis. Então não é possível ter
grandes expectativas, a menos que pessoas responsáveis para combater, fiscalizar e reagir a essas ilegalidades saíssem da sua inércia. E aí, dentre essas pessoas, eu aponto aqui o senhor Rodrigo Pacheco. Até volto um pouquinho na pergunta que a Karina me fez, acabei também não citando a questão dos presidentes das casas, Karina, te peço desculpas, mas o senhor Rodrigo Pacheco é, sim, não mais um omisso diante desse processo, ele é cúmplice. E eu não consigo reconhecer nada que eu tenha feito nos últimos dias, nas últimas semanas, que pudesse enfurecer essa turma mais do que o meu comportamento normal de representar as pessoas que me elegeram, sem tocar em grandes milindres, né, com esse povo aí. Mas teve uma coisa muito específica que eu fiz na semana passada, que foi direcionar as minhas críticas e as minhas cobranças ao senhor Rodrigo Pacheco, que agora é cúmplice, que agora não, né, que vem sendo cúmplice e parece que nada está acontecendo. Um cara que não tem mais capacidade nenhuma de sequer ser candidato a vereador de Belo Horizonte, de tão desprezado que ele está pelo seu próprio eleitorado que colocou nessa cadeira. E agora, ao que me parece, está brigando desesperadamente para alcançar uma indicação nos tribunais superiores, né? Agora, ainda mais, ele vai ignorar o Estado democrático de direito, que ele tanto diz defender, ignorar o processo e, sim, fazer uma composição nesse infinito da impunidade que hoje estão ali em namoro já há algum tempo, STF e presidência do Senado. Isso está claro. Como 2 e 2 são 4. É uma coisa muito evidente, só não enxerga quem não quer ou quem de alguma maneira é beneficiado por esse processo nojento que está posto. Deputado, pergunta agora de Rodrigo Constantino. Deputado, boa noite, minha solidariedade a você ter sido alvo aí dessa censura tirânica que estamos vivendo no país. E a pergunta é, de novo, a pergunta de $1 milhão que todo mundo está se fazendo. Uma vez que o instrumento adequado para conter essa tirania, essa ditadura, seria o Senado, e o Rodrigo Pacheco hoje é o maior cúmplice do imperador, que pelo menos acha que é imperador, a quem resta recorrer, deputado? Constantino, nós estamos num cenário tão absurdo que eu sequer tenho o direito de expor aqui com clareza o que eu penso e para responder a sua resposta, e que você sabe muito bem qual é a resposta, né? E infelizmente há pessoas nesse meio que são covardes, pensando sim no próprio projeto pessoal, pensando em manter aí o status quo sem conseguir ter a visão muito óbvia, né, que a história nos conta do que está para acontecer e que muito além de parlamentares bolsonaristas serão vítimas. Então, a gente, até para isso, Constantino, até para responder a sua pergunta, a gente já está cerceado, nós já estamos inseridos num estado totalitário que sequer um parlamentar, usando as suas redes sociais, pode expressar a sua opinião e o seu desejo de representar com fidelidade os seus eleitores, e grande parte deles estão ainda nas ruas, cobrando postura, não é por golpe, é por uma postura, é pela reconstrução do tal Estado democrático de direito, que eu faço questão de repetir, porque é um termo utilizado por eles, né, que foi completamente corrompido. Hoje esse termo já é praticamente uma chacota falado por quem tanto fala. Pois é, deputado, quando o senhor fala em inércia, não é incomum observar pessoas nas redes sociais criticando justamente a postura dos presidentes das casas legislativas federais, tanto Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco. O senhor mencionou há pouco as manifestações que ainda acontecem após o resultado do segundo turno das eleições. Muitos brasileiros resistentes, resilientes, ainda estão em frente aos quartéis, criticando, claro, as cortes superiores, integrantes do Poder Judiciário, mas, sobretudo, o processo eleitoral e o resultado das eleições. Diante desses últimos episódios, especialmente esse de hoje, em que os perfis do senhor e da deputada Bia Kicis foram bloqueados, suspensos pelo ministro Alexandre de Moraes, o senhor acredita que essas manifestações devam crescer? Mas eu queria que o senhor analisasse um aspecto que é importante. Essas manifestações deveriam ocorrer na frente dos quartéis ou em frente ao Congresso Nacional? Daniel, eu acredito que primeiro a gente tem que respeitar a decisão do povo de direcionar as suas cobranças em frente aos quartéis. E por que o povo faz isso? É porque o povo tem uma veia de ruptura, que o povo deseja essas coisas? Não. Mas é porque o povo está descrente.
naquilo que é previsto pela nossa Constituição de maneira mais clara, mais objetiva, e o que seria dentro da compreensão da maioria das pessoas, algo dentro da normalidade, né, da tripartição de poderes, de que um fiscaliza o outro. O povo já entendeu que o senhor Rodrigo Pacheco e tantos outros senadores, como eu disse há pouco, né, que estão inseridos nessa cena do infinito da impunidade, que ali não se pode esperar muita coisa. Mas este mesmo povo tem que entender que todo o poder emana dele e que esse cara que está sentado na presidência do Senado e tantos outros que estão fingindo que não tem nada acontecendo, eles precisam ser cobrados por esse mesmo povo que os colocaram lá. Apesar do nosso sistema eleitoral, né, prever as eleições de 4 em 4 anos, no caso dos senadores de 8 em 8, isso não os exime de prestar contas a esse povo e desse povo ter a liberdade de cobrá-los. Eles precisam agir em consonância com aquilo que a população deseja. E aqui não estamos falando nem só de direita ou esquerda, de quem concorda que a eleição foi extremamente suspeita ou quem não concorda. Nós estamos falando de representação. Há outras matérias que são pautadas nas duas casas que praticamente a população inteira rejeita, abomina, muitas vezes com momento de privilégio, por exemplo, citar algo que seja um pouco mais incomum, né, dos dois lados. E mesmo assim, essa turma se lixa porque o povo está pensando, se lixa para o que o seu próprio eleitorado quer que eles façam. Então, eu acredito também que deve ser adicionado um componente aí nessas cobranças, que são os representantes legítimos, receberam votos para corresponder às expectativas deste povo e, na verdade, estão envergonhando essas pessoas, como faz hoje o senhor Rodrigo Pacheco em relação ao meu povo aqui de Minas Gerais, que agora pegou asco. Rodrigo Pacheco não vai uma padaria sequer em Minas Gerais, porque ele sabe que está envergonhando e que o povo de Minas Gerais não suporta mais sequer ver a sua cara. Deputado, amanhã se inicia a discussão sobre a PEC da transição no Senado, né? CCJ, depois plenário. Eles pretendem que seja uma tramitação rápida pelo Senado e depois segue para a Câmara. Gostaria de saber a avaliação do senhor sobre esse texto, se ele deve sofrer algumas mudanças e se essa aprovação também pela Câmara deve ser mais rápida. Sim, Karina. Eu aqui no Congresso, lá no Congresso, tendo visto que estou indo para lá amanhã cedo, eu aprendi com um tempo até razoável de que o texto que a gente estuda para ir para a votação nunca é o texto que realmente é aprovado, nunca é o texto que vai para a apreciação final. Então, eu aprendi a deixar para me debruçar melhor sobre o texto nas horas finais, porque as alterações são sempre constantes. E neste caso, dessa PEC do estouro, vai acontecer a mesma coisa. É evidente que eu já tenho meu posicionamento firmado, pelo que já foi previamente apresentado, que a gente não pode admitir uma irresponsabilidade, independente do nível da irresponsabilidade. Irresponsabilidade maior ou menor, ela é uma irresponsabilidade. O governo Bolsonaro fez sacrifícios enormes ao longo desses quase 4 anos para manter as contas públicas saneadas e ainda assim conseguiu aumentar a arrecadação, conseguiu enfrentar uma pandemia que, economicamente falando, o Brasil foi melhor que a esmagadora maioria dos países no mundo. E o presidente Bolsonaro se manteve dentro da sua responsabilidade fiscal, daquilo que é posto. Mesmo, como eu disse, né, é claro, a exceção em relação ao orçamento de guerra que foi posto em relação à pandemia, mas mesmo no pós-pandemia, ele se manteve e se virou. Sabe por que isso aconteceu? Porque não teve roubalheira, não teve dinheiro escorrendo pelo ralo da corrupção e sobrou dinheiro até para poder conceder o auxílio emergencial. Agora, essa turma do mensalão voltando, já sabem que vão precisar, e estão anunciando isso, né, de maneira clara, vão ampliar a máquina estatal para poder abrigar muito mais do que a companheirada, né, que são seus parceiros vermelhos, mas também aqueles que vão se vender para compor nesse time, e vem com essa proposta absurda de acrescentar em centenas de bilhões esse furo de teto. Então, em relação à previsão para a votação, a expectativa é que eles tentem fazer isso de uma maneira rápida, mas é evidente que, assim como eu, haverá muitos outros parlamentares que vão brigar de maneira feroz para impedir que o povo brasileiro seja sacaneado mais uma vez com essa PEC irresponsável chamada PEC do rombo. Bloqueio de perfis nas redes sociais, crise entre os poderes, manifestações e também a PEC fura-teto. Temas tratados com o deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Deputado, boa semana ao senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
Eu que agradeço e a gente continua à disposição.